O governo está sob fogo com o encerramento de urgências de obstetrícia por todo o país? Calma. Marcelo está lá e diz que não é caso para demissões. Costa compromete-se com um aumento histórico de pensões compensando a inflação? Calma. Marcelo faz de rede e lembra que até podem baixar depois. Cavaco diz que é preciso acabar com a obsessão das contas certas e Costa responde que o governo é conservador em matéria orçamental. Calma. Marcelo está lá e assegura que tem mesmo de ser. 3 meses passados, é assim que vai a maioria absoluta. Um governo sob pressão e sem agenda, mas com as costas bem cobertas pelo presidente. Mas afinal, o que é que se passa? Marcelo estará só a gerir o seu tempo? Ou estará o presidente mesmo preso ao destino do governo? Calma. Vamos lá rebobinar esta música. No, it sounds funny, but I just can't stand the pain. Girl, I'm leaving you tomorrow. Seems to me, girl, you know I've done all I can. You see a big stone in the barrel. Yeah. Ooh, it's why I'm easy. I'm easy like Sunday morning. Este podcast tem o patrocínio de Vodafone Business. Saiba como a rede 5G pode tornar a sua empresa mais segura, eficiente e flexível. O futuro do seu negócio está em boas mãos. Vodafone Business. É assim que lanço esta comissão política. E com uma equipa que ganha não se mexe, já diria o Dr. Costa, chamei a Ângela Silva, habitual comentadora nesta comissão política. Bem-vinda, Ângela. Olá, David. O Vítor Matos, meu habitual companheiro de rota neste podcast luxuoso do Expresso. Olá, Vítor. Olá, David. E a Eunice Lourenço, luxuosa editora de política do Expresso. Olá, Eunice. Olá. Oh, Ângela, deixa-me começar por ti. O Presidente da República estará a carregar o peso deste arranque difícil do governo ou é impressão minha? Eu acho que o Presidente da República não está a carregar o peso do arranque difícil do governo, mas objetivamente é cedo para perceber o que é que Marcelo Rebelo de Sousa quer fazer com este governo. Porque repara, Marcelo já deixou claro que não tem um entendimento do exercício presidencial que o leve a assumir-se como líder da oposição. Mas muito menos a oposição a um governo que conseguiu uma maioria absoluta há 6 meses e que tomou posse há menos de 3. Ou seja, acho que é muito cedo, não é? Eu acho que é cedo para perceber até onde é que Marcelo pode ou não ir. Acho que ele vai querer dar espaço e tempo ao líder da oposição. Ele anda a pedir há 6 anos uma oposição forte e clara. E não a teve. Portanto, nesse aspecto é um presidente que tem tido um azar tremendo. Não tem podido contar com a oposição. E, portanto, agora que o PSD vai eleger um novo líder, vai consagrar um novo líder, Marcelo entende que deve dar espaço e tempo ao líder da oposição. Agora, eu também não me parece que as declarações que ele tem feito em público sejam assim uma cobertura tão grande ao governo. Então vamos lá, que sinais é que tu vês de que Marcelo não está assim tão contente com aquilo que está a acontecer? Não é tão contente. Agora repara, quando ele fala da saúde, ele num primeiro momento diz isto é conjuntural. Isto é conjuntural, não é estrutural. De facto, aquele problema das grávidas, ou nós estamos a resolver o nosso problema demográfico e estão a nascer crianças como nunca nasceram, não me parece que seja isso.
ou há aqui qualquer coisa que teve muito que ver com a semana de feriados e de pessoas que meteram folga ou que meteram férias ou não sei o quê. Sim, e há uma carência brutal. Já vai dizer que há mais do que isso. E há uma carência estrutural. Ora, o que é que Marcelo pede? Pede que se resolva o problema estrutural. O que ele diz é: temos que repensar o SNS. Bom, repensar o SNS é uma tarefa brutal. Repensar até onde? Não é? Avançar para um sistema mais misto de saúde. Quer dizer, quando ele diz isto, ele não está propriamente a facilitar a vida ao governo. Está a dizer: olha, os senhores têm a maioria absoluta, têm um PRR que tem milhões para a saúde. Portanto, este é o momento, depois da pandemia, depois da geringonça, depois do governo minoritário, este é o momento de repensar o SNS. A empreitada é imensa. Depois ele desfaz em público a tese mirabolante de António Costa de que ia dar uns aumentos históricos das pensões. Eu acho que ele desfaz isso em público. Porque ele o que diz é assim: o senhor não vai aumentar as pensões apesar da inflação, o senhor vai aumentar as pensões à boleia da inflação. Portanto, há uma lei que prevê que as pensões sejam aumentadas de acordo com a inflação. Portanto, eu acho que ele desfaz em público aquela tentativa irritantemente otimista de António Costa, que de facto é muito habilidoso a jogar com as palavras, e quando ele vem anunciar um aumento brutal, que é o que fica na orelha do povão, quer dizer, o que é que o povo ouviu? Epá, brutal, as pensões vão ter um aumento histórico. E o que o Marcelo disse em público foi assim: epá, este aumento tinha que haver sempre. Olhem, e pode haver uma descida. queríamos até chamar a atenção, é que se a inflação baixar, vocês podem perder uns trocos no bolso. Portanto, quer dizer, eu acho que o Marcelo não está assim a dar tanta cobertura quanto isso. Agora, ele não é suficientemente claro e, portanto, o Costa é mais claro. Precisa de exegese. Precisa de exegese. Claro que sim. Agora, eu acho que ele está a pedir coisas estruturais e não tenho grandes dúvidas de que irá pedi-las cada vez mais. Mas também está a contrariar um bocadinho o tal otimismo do governo, quando é ele que vem falar sempre da inflação, da guerra. António Costa fala pouco de guerra. A palavra guerra é muito mais usada pelo Presidente da República do que pelo Primeiro-Ministro. Portanto, a imprevisibilidade, o orçamento que o Presidente transformou num papelinho com algumas intenções. Numa ponte para 2000. Mas num quadro absolutamente precária. Portanto, quem está a carregar na tinta da precariedade, da imprevisibilidade, da incerteza, mas simultaneamente a deixar claro que é preciso fazer coisas estruturais, é o Presidente da República. Isso chama-se colocar exigência em cima da mesa. Há ainda uma outra coisa que eu achei deliciosa: é que quando ele compara o Cavaco, o Passos e o Costa, todos defensores das contas certas, nunca ninguém tinha comparado António Costa a Pedro Passos Coelho. Não sei se o Costa gostou, não sei se ele dormiu tranquilo. Depois de ver o Presidente a comparar, a dizer: os três, que bom, sempre valorizaram as finanças e as contas certas. E é por aí que temos que ir. Portanto, ouve lá, a comparação do Passos e do Costa no mesmo registro em que as contas certas serão o alfa e o ômega da governação, não sei se é facilitar a vida a António Costa. Eu acho que António Costa verdadeiramente está com o Presidente nessa prioridade. Agora, o Partido Socialista não sei se vai adorar ter essa espada em cima da cabeça durante os 4 anos da legislatura. Aliás, acho que isso foi o que mais relevante para o futuro. Ontem o Presidente disse, foi o que ele disse sobre as contas certas. Porque tem um lado de manifestação de confiança em António Costa para manter o tal rumo das contas certas que vem deste Cavaco, mas tem um lado de enorme responsabilização de António Costa. E eu acho muito importante e relevante neste momento em que, mais uma vez, se começa a pôr em causa, se calhar podia haver mais um bocadinho de flexibilidade nas contas certas, porque estamos deixa-me regressar à introdução. Agora é aquele momento em que entra aquele separador que é o funky calmadina. Porque estamos numa situação excepcional, porque a guerra, porque isto, porque aquilo. Se calhar não é assim preciso ter contas tão rigorosamente certas. Vir dizer isto neste momento é também vir pôr-se ao lado de Medina e também no que Marcelo disse sobre a dívida. E é responsabilizar este governo. Por muito importante que seja o que se passa na saúde e o que Marcelo disse sobre a saúde, e quero ainda aqui voltar ao repensar do SNS, que tem
uma particularidade, tem um lado muito importante que o Presidente também aflorou, mas para além da importância do que se passa na saúde, para além da importância dos aumentos das pensões, eu acho que o que fica e o que nós nos devemos lembrar durante os próximos tempos de tudo o que o Marcelo ontem disse é o que ele disse sobre finanças públicas. Vítor, queres entrar? Sim, eu acho que... Eu wonder se tu também achas que o Presidente não tem sido assim. Não, eu acho que o Presidente não quer dizer, a Ângela acho que já resumiu bem o que o Presidente tem feito. Acho que neste momento também não pode fazer muito mais, porque, quer dizer, o papel do Presidente também não é ser a oposição ao Governo. Pode ser um contrapeso, mas o papel dele, a não ser que queira tomar uma posição política muito forte e substituir-se à oposição. Posso pôr a pergunta um bocadinho ao contrário e depois serve também para vocês seguirem. Porque a minha dúvida é, precisamente porque não existe liderança da oposição, Luís Montenegro não tomou posse, mas também não quis assumir esse papel ainda. Vai entrar em vigor ao mesmo tempo do Orçamento de Estado. Isso é uma boa piada. De julho. Isso é uma boa piada. A minha dúvida é se, não havendo do Presidente um tom mais afirmativo, se vocês quiserem, um bocadinho mais claro, digamos assim, de exigência perante o Governo, se o Governo não fica um bocadinho à solta. Nós estamos a falar de uma maioria absoluta, não é? Sim, fica, mas não deixa de ser, mas fica temporariamente. Quer dizer, eu espero que agora o PSD volte ao normal. Quer dizer, se é que, pois eu diria que o Marcelo também normal, acha isso, também deve esperar isso. Ele está à espera também para ver o que é que isto dá. Está para ver, não é? Exato. Até o Cavaco está com o Marcelo nisto. Deixa cá ver se isto vem aqui o Montenegro animar a coisa. Não, mas o Cavaco, estás a ver, o Cavaco eu acho que de certa forma fez aquilo que o Marcelo não está a querer fazer, que é substituir-se, é liderar um bocado a oposição. Até o Marcos Mendes nos últimos 15 dias parece ter virado muito a agulha e estar a assumir uma posição bastante mais crítica do governo de António Costa. Mas agora, deixa-me voltar, quer dizer, o professor Cavaco, como presidente, nunca foi uma oposição de coisa nenhuma, deixou o país, quer dizer, se pusermos isto de uma forma simples, deixou o país ir à falência como o engenheiro Sócrates, quer dizer, esteve ali sentado em Belém a olhar, a ver isto a cair, olha, caiu. E então, quer dizer, e o Marcelo dizia, tinha uma frase que a gente já falou aqui sobre isso, que era que eu, como comentador, dizia que o presidente era herbívoro, quer dizer que o Marcelo era herbívoro, ou seja, não agarrava, não comia carne, com o Cavaco. Pronto, e ele acha que o presidente tem que ser mais carnívoro. E acho que o Marcelo vai comendo umas hortaliças, vai comendo umas hortaliças, um bocadinho de bife, depende, e vai doseando ali a coisa. Mas a questão de fundo aqui, eu acho que é assim, o governo tem maioria absoluta. E acho que o maior problema que nós temos neste momento é que parece... exercer bem. Não, mas é que parece que não sabe o que é que há de fazer com a maioria absoluta que tem. Pronto, mas eu acho que nós temos de ir por aí também. É um problema grave. Quer dizer, parece continuar a navegar à vista, depois de ter navegado à vista por razões mais óbvias, por causa da geringonça e das condições políticas em que estava a governar, mas agora, de repente, acaba-se a pandemia, pelo menos da forma, nós estamos todos de máscara aqui, mas pelo menos da forma aguda como estava, vem a guerra, a inflação. Agora, temos aqui pelo menos um triângulo que é um triângulo das bermudas da incerteza deste governo. Quer dizer, tu, por um lado tens uma mistura explosiva que nos próximos anos vai ser um problema, e o Mário Centeno ainda ontem não afastou o risco de uma crise financeira na Europa. Não do euro, mas uma crise financeira. Temos uma conjugação de inflação com inflação, ou seja, perda de poder de compra das famílias, com aumento das taxas de juros da habitação. Portanto, isto vai ser, quer dizer, um problema gravíssimo do ponto de vista das classes médias, sobretudo na perda de poder de compra. Depois temos os juros da dívida a subir. Bom, que é uma coisa que o Fernandina já disse, que a dívida para ele podia ser o alfa e o ômega. Sacrossanta. Aqui portanto, isso significa não há déficit, não é? Não há déficit. E depois temos todo o grau de incerteza da conjuntura internacional, que não fazemos realmente ideia para que lado é que isto vai cair. E sim, depois de conjugarmos isto, isto é macro, não é? Cenário macro. Mas depois, se descermos, portanto, temos um governo com este problema, e temos o Dr. António Costa a falar das contas públicas, mas temos em Bruxelas a lutar pela flexibilização. Atenção, porque isso tudo se decide lá, não cá. Ou seja, se ele conseguir ter flexibilização lá,
Aqui as coisas tornam-se mais fáceis. Mas as ele coisas ontem ficarem disse que achava rígidas que lá. não se devia mexer no Pacto de Estabilidade e Crescimento. Isso Portanto, mesmo, que não havia que o necessidade. Pacto tinha revelado Exatamente. suficientemente flexível para poder ser bem para aplicado. poder ser bem aplicado. Com Portanto, eu acho que flexibilidade. ele aí está muito rígido e muito conservador. O Passos não diria melhor, exatamente. Não, mas é que ele queria Por isso é que ele este seja flexível, este que ele link mantenha. que o Marcelo fez em público entre o pano de fundo do pacismo e o pano de fundo do costismo é verdadeiramente uma delícia. Mas a maioria absoluta de António Costa, tu tens razão, Vítor, quer dizer, desta vez não lhe saiu o brinde, saiu-lhe claramente a fava. Para já, porque uma maioria absoluta é muito diferente quando tens a maioria absoluta no arranque do governo. Pronto, e em tempo de vacas gordas. Pronto, foi o que teve o Cavaco. Outra coisa é quando tens uma maioria absoluta após 6 anos de desgaste no governo e com uma guerra na Europa. Portanto, quer dizer, António Costa de facto correu-lhe tudo mal. E depois está outro problema. Ele chamou a si a pasta da Europa e dos assuntos europeus, não é? E os assuntos europeus neste momento são uma trabalheira gigantesca. Portanto, o governo, que é um governo que tem bons quadros, mas continua se calhar a padecer do problema da falta do número 2 político no sentido de muitas vezes decidir. Quer dizer, o António Costa neste momento... Decidir e intervir. Quer dizer, a Mariana Vieira da Silva tem estado desaparecida praticamente, ausente. E, Deu uma entrevista na quarta-feira à RTP3 às 11 da noite. Pronto, portanto, quer dizer, com o Primeiro-Ministro a tratar da Europa, só nos intervalos é que se vai poder dedicar à política interna. Eu acho que é isso que se sentiu muito nestes 3 meses. Quer dizer, sentiu-se que ele não teve tempo nem disponibilidade para verdadeiramente liderar o governo. E agora isso com certeza vai ter que ser emendado. Quer dizer, o governo realmente... Mas posso pegar no que a Ângela está a dizer, que eu acho que é preciso reforçar o que ele está a dizer. Uma das questões, este governo queria um governo executivo, não é? Um governo para fazer. Só que tem aqui alguns problemas que têm a ver com a Mariana Vieira da Silva. Também tornou-se super-ministra, ou seja, a capacidade dela para coordenação e para ser a número 2 também é menor do que era no governo anterior. Ela tem o PRR, que é a tarefa de Hércules deste governo. Que é a administração pública. Que é a administração pública, que antes era um ministério. Bom, isto não é pouco, não é? Depois a seguir, o braço direito de António Costa, que servia para coordenar o governo, para a parte da comunicação, para isso tudo, o Tiago Antunes, saiu para os assuntos europeus. Portanto, está ocupado com aquilo que é o assunto que a Ângela disse, que é, neste momento, das coisas mais importantes que estão em cima da mesa, não é? Pronto. Depois temos a Ana Catarina Mendes, que ainda não percebi que papel é que tem na coordenação do governo. Não é? Se tem ou não tem, e qual é o grau de capacidade para o desenvolver. Não, e até de cobertura do Primeiro-Ministro, porque isto não podem haver 3 ministros coordenadores do governo, não é? Quer dizer... por isso é que é preciso o diretor de comunicação. E daí chegar a essa história. Ele foi buscar fora, fazer isso não funciona. Um outsourcing, é preciso um coordenador, ir buscar um coordenador para a comunicação que vem de fora e que não está dentro da estrutura. Quer dizer, isto tudo me parece que continua a faltar. E isto acho que tem muito a ver com a maneira de ser de António Costa, que é de chamar tudo assim, não delegar muito e não ter ali ninguém que lhe faça frente ou sombra, não sei muito bem, porque não se consegue perceber, ou alguém que não confie assim tanto, não se consegue perceber porque é que não tem alguém exclusivamente a trabalhar na coordenação do... Tem faltado António Costa, quer dizer, ele é de facto um primeiro-ministro... tão forte, quer Quantas dizer, viagens é que foram? Foram 7 viagens pela Europa, mas além dessas 7 viagens, boa parte da agenda nacional de António Costa foi a receber representantes estrangeiros, ou seja, ele foi 7 países. Sim, mas é isso, tem que se juntar as de Bruxelas, tem que se juntar os conselhos europeus, as quimeras da NATO, e vai ter outra, aliás. E tem de se juntar as vezes em que ele em Portugal recebeu o líder do SPD, o presidente da Polónia, a presidente da Grécia. Está difícil. Toda a agenda de António Costa nestes 3 meses, a agenda pública, tem sido sobretudo a agenda Mas isso europeia. É um bocadinho que também se tem passado por toda a Europa, quer dizer, nestes últimos 3 meses é disso que se tem falado. Agora, o problema é quando começam a rebentar os CEFs, os aeroportos, as maternidades, e hão de vir as escolas e pronto, e aí de facto eles vão ter que emendar a mão. Eu acho que não se pode colocar a questão até de uma maneira um bocadinho mais difícil para o governo. É admissível que um governo que teve 6 anos a trabalhar sem uma maioria absoluta, quando chega a maioria absoluta, não pareça ter agenda política de transformação? Não.
E pior que isso, uma coisa é uma agência de política de transformação para a frente. Nós já falámos aqui várias vezes que o António Costa não quer fazer reformas, mas quer ir fazendo mudanças que devagarinho se vão depois perceber que são de forma. A política dele anterior era o PRR. O problema é a falta de planeamento. O que a gente viu quer dizer, e depois isso aí pode-se chamar incompetência, que é, quer dizer, esta história das maternidades estava prevista, eles sabiam. E se não tivesse morrido o bebê nas Caldas, continuava tudo sem ninguém se aperceber do problema. Aliás, não é a primeira vez incrível. Que fecham as urgências da obstetrícia. Então, a ministra diz isso. Não é nada que a gente não soubesse, nem nada que não acontecesse nos outros anos. É um bocadinho que já falámos aqui a semana passada. Há falta de obstetras e há sobretudo, falta de coordenação entre serviços. Porque os serviços fecharem, quer dizer, às tantas tens, por exemplo, Garcia da Horta, Barreiro, Setúbal. Não podem fechar os 3 ao mesmo tempo. Têm de se coordenar entre eles. Falta de planeamento. Para garantir o serviço àquela população, pelo menos por um deles. Mas essa falta de planeamento é acima que se decide, não o planeamento, mas é em cima que se dá a ordem a dizer, meus amigos, quero isto tudo planeado e não quer que falhe nada. Agora, é assim, isto esconde um problema ainda mais grave. E disso não se está a falar, acho eu, pelo menos não tenho visto. Que é o seguinte, as grávidas parem quando chega a hora. Pá, haja urgências ou não haja. Há obstetras que programam isso. Não, tudo bem, pois, mas se o obstetra não programar, para na mesma. E marcam as férias em função disso, e marcam os partos em função disso. Não, mas eu acho que o que eu quero dizer. Os bebés nascem, chega uma hora que os bebés nascem. Haja ou não haja médico, tanto faz. Alguns depois também nascem mais cedo. Mas os bebés nascem quando chega a hora. Mas as pessoas têm cancro, as pessoas estão à espera de cirurgias, as pessoas estão à espera de consultas, vão engrossando as filas de espera, e esses casos são problemas gravíssimos e silenciosos e que não aparecem com a mesma gravidade assim, porque de repente não saem bebés assim à maluca nas ambulâncias. Mas repara, a saúde foi um setor em que o governo da Geringonça teve muitas dificuldades, porque havia grandes clivagens ideológicas entre até o PS, o PC e o Bloco, não é? Portanto, a Lei de Bases da Saúde foi ali uma disputa brutal para mantens a porta aberta às PPPs ou não mantens a porta aberta às PPPs. Portanto, foi uma coisa de grande divisão e de grande dificuldade para o Primeiro-Ministro, não é? Depois o governo minoritário, agora com a maioria absoluta e com o dinheiro do PRR, sim, António Costa tem condições e obrigação de repensar o sistema, como diz o Presidente da República. Mas não sei se não havia uma outra limitação em cima. Eu imagino, para ir à tua questão de divisões ideológicas, eu admito que seja difícil em Geringonça fazer uma reorganização dos serviços de urgência. Por exemplo, ou seja, fechar a maternidade Alfredo da Costa é impensável com o Bloco de Esquerda e o PCP a governar. Agora, havia uma outra limitação durante esse tempo sobre a questão da reorganização do SNS e como melhorar o SNS, que é a limitação orçamental. Sim. Ela existiu e evidentemente pelos discursos e por aquilo que acabámos de ouvir, vai continuar a existir. Fernando Lira diz que não. Pois, mas é que tu ouves coisas diferentes consoante... Fernando Lira diz que não há problema de dinheiro, ou seja, está a dizer que é um problema de gestão, problema político. De gestão. Pois, mas a ministra não diz isso. Assim. Mas o Centeno já achava a mesma coisa. Isto é uma coisa que as finanças já achavam. Mas a ministra acaba por reconhecer que há sérios problemas de gestão. Sim. E aliás passa um atestado de incompetência às ARS. Ao nomear uma comissão para fazer aquilo que foi preciso fazer em pandemia. Na pandemia foi preciso coordenar as câmaras de cuidados intensivos e foi nomeada a comissão do Dr. João Gouveia. Isso funcionou, agora fazer isso para os outros serviços. E agora claro. vai fazer isso para a obstetrícia. E vai obrigar os hospitais a coordenarem-se. Mas não podes fazer isto para todas as especialidades. O que precisas de fazer é uma mudança e isso... É assim, o PRR tem 1,3 mil milhões de euros para a saúde. Não é muito dinheiro. Mas não é assim tanto dinheiro. Mas não é para a saúde toda. O PRR tem regras e fronteiras. É reorganização dos serviços de saúde primários, reorganização da saúde mental e acabar, uma coisa que eu não sei sequer está começada,
a mudança de gestão dos hospitais. Portanto, é para isto que esses 1,3 mil milhões Salvo erro, está começado em 2 ou 3 hospitais. Há anos que o Centeno está a pedir à Ministra da Saúde que trate desse assunto. E é isso que é literalmente preciso. por objetivos. Eu acho que isto tem depois um outro lado que vai ter que se mexer nas ARS e nas competências das ARS, porque os hospitais claramente não se enquadram na gestão ou na coordenação das ARS, mas isso é toda uma discussão sobre organização do Serviço Nacional de Saúde. Mas eu queria ir aqui ao que o Presidente disse sobre a necessidade de repensar o SNS, que é uma coisa que eu não sei se está na cabeça de toda a gente. E ontem o Presidente disse que uma coisa é um SNS nascido quando a sua geração eram jovens, ou seja, um SNS nascido num país relativamente jovem, e hoje nós temos um SNS que tem sobretudo de dar resposta a uma população cada vez mais envelhecida e também a uma população pobre, porque são sobretudo os pobres que não têm outra resposta. Tudo isso em teoria significa mais dinheiro. Significa em princípio mais dinheiro, mas significa ter a capacidade de pensar e de olhar para as especialidades que temos e para as especialidades que precisamos de ter, que se calhar não são as mesmas. Sim. Ou seja, é preciso reorientar especialidades para dar cada vez mais resposta a cancros, cada vez mais resposta a problemas de demências relacionadas com a idade, cada vez mais resposta a cuidados continuados e cuidados paliativos. Exatamente. E é esse repensar que o Presidente pede, ou seja, o Presidente ontem deixou várias perguntas para as quais não penso que exista resposta fechada neste momento. O problema é o número de profissionais, é um problema de gestão, é preciso mais meios, é preciso mais recursos. Caso uma coisa que eu fiquei com dúvida é se o Presidente acha que o PSD deve ser chamado, quer dizer, eu acho que sim. Mas ele não chega a dizer isso, quer dizer, porque não vai pedir um pacto de regime nesta altura, porque isso era matar à partida a entrada em cena do líder do PSD. Não chega, mas diz que é preciso estabilidade nas políticas. Sim, mas também diz que no fundo o que ele está a dizer é há N problemas que se acumulam por resolver e a oposição que aproveite. Se a oposição quiser aproveitar, vamos ver a partir deste ponto. Eu acho que é muito, muito relevante esta questão de o SNS que nós precisamos hoje e que nós precisaremos daqui a 5, 10 anos, não é o SNS que precisámos quando ele nasceu. E continuamos a pensar nesse SNS de há 40 anos. Mas é que isso é o que dá para a educação. Sim, mas eu queria fechar com isto, mas politizando, para não ficarmos demasiado presos à questão do SNS em particular. Fazer alterações significativas do ponto de vista de estrutura, como eu nisso falava para o SNS, ou como tu dirias para a educação, outros setores importantes, estes talvez sejam dos mais importantes, exige muitas vezes agitar e provocar desconforto, quando não muito greves, manifestações, chatices, contestação. Para a semana. A minha pergunta é se vês Vítor em António Costa predisposição para guerras. Quer dizer, ele não tem esse perfil, não é? Ele não tem esse perfil e como se ele é um grande negociador, não é? Mas repara, por exemplo, das grandes marcas dele, as centrais de carvão fecharam. Houve grandes convulsões. Deram 2, não era uma coisa. Mas quer dizer, por exemplo, o caso de Sines, não é que eu conheça, mas é que estou mais próximo. 500 trabalhadores, visto grandes, enormes convulsões. Não, quer dizer. A reforma da saúde estás a mexer com toda a gente. Tens os sindicatos muito mais à solta. Agora tens a corporação médica muito à solta. Os médicos tiveram tens sempre. Mais agora. Foram muito então à ordem, os sindicatos e os enfermeiros. Isso foi sempre ali quase ao nível do ódio pessoal com a ministra, não é? Agora, se tu me dizes, António Costa não é um tropa de choque, e aliás ele assume isso é assumido, nem sequer tem interpretação possível. Ele é contra esse tipo de. Aliás, ele próprio disse isso, não sei se foi na própria tomada de posse. Foi o que irritou o Cavaco. Deixou o Cavaco doido. Quer dizer que fazer reformas não significa ter manifestações na rua e toda a gente a protestar e a polícia a bater nos... Sim, é o que ter maioria absoluta também teve em Lisboa e não foi por isso que deixou de dialogar. Portanto, quer dizer, a aposta dele é sempre muita negociação e o diálogo, isso sem dúvida nenhuma. Agora
A maioria absoluta dá muito poder, mas também dá muita responsabilidade. Eu acho que ele quererá. Aí acho que ele e o Marcelo têm uma coisa em comum. Ambos adorariam que esta legislatura deixasse algo melhor do ponto de vista estrutural. Acho que aí o Presidente tem claramente um objetivo pela positiva, porque sabe que também não quer ficar associado a 10 anos de o que é que ficou, não ficou nada de jeito, não é? E portanto aí o interesse dele e do Primeiro-Ministro acabam por convergir. Acho que eles tentarão que algo de melhor fique no final desta legislatura. E achas que Marcelo Ângela vai mais por choque e confrontação ou mais por negociação com Costa? Acho que Marcelo está à espera que seja a oposição a aproveitar os imensos problemas que estão aí, e acho que se ele sentir que o povo muda, Marcelo andará sempre muito colado ao sentimento do povo. Não é por acaso que ele fez o discurso do 10 de junho agarrado ao povo, porque de facto eu acho que essa é a sua ligação fundamental, é mesmo com o povo. A história do beijo na barriga da grávida, que nós achamos aquilo uma tontaria, mas quer dizer, aquilo é o quê? Aquilo é a ligação ao povo, porque essa é a principal arma do Presidente da República. Acha que o povo ainda não descolou? Acha que o povo ainda não descolou, embora há uma sondagem interessante da Intercampus esta semana que mostra que a popularidade de Marcelo está intacta, mas há mais de 50% de portugueses que esperam que ele faça mais. E portanto, se ele começar a sentir que o povo quer mesmo que ele faça mais, e se a oposição olear esse caminho, eu acho que ainda é cedo para percebermos qual é que vai ser o desfecho desta história. Vítor, eu queria dizer só uma coisa, que é assim, o António Costa costuma dizer uma coisa que eu acho que é interessante e que tem muito a ver com o perfil dele, é que o governo serve para resolver problemas. E o que me parece que ele vive muito esse mantra de resolver os problemas que estão, e falta uma coisa, eu sempre achei isto, falta um ponto de chegada. Ou seja, ele fala dos salários, essa coisa, mas tu não vês como é que a coisa está articulada de forma a tu teres um ponto de chegada. Quer dizer, por exemplo, o Sócrates, que hoje é o Mália Caramunha, quer dizer, ele queria que isto fosse uma espécie de Finlândia, não é? Tecnológica, com os computadores e não sei o quê, uma coisa, criar uma... E tu percebias que aquele plano tecnológico, aquilo tinha um rumo e um ponto de chegada. Correu mal, correu bem, há coisas que ficaram bem, há coisas... Mas havia uma ideia clara, mais ou menos, do que é que se queria fazer para o país. Podia ser muita propaganda, e era de certeza, mas neste caso não se percebe, nunca se percebeu muito bem qual é o ponto de chegada. E às vezes, quando não tens ideia do ponto de chegada, não sabes muito bem por que caminho é que has de ir. Muito bem. E faça isto, vamos ao que não nos sai da cabeça. Olha, se me permitem, começo eu, não ia falar disto, mas verdadeiramente é o que não me sai da cabeça e portanto aqui vai. Nós temos tido umas semanas um bocadinho agitadas lá por casa, com problemas de saúde de uma das minhas filhas. O que não me sai da cabeça é a distância do SNS relativamente aos seus utentes, às pessoas que têm que servir. E isto não me sai da cabeça porquê? Porque no sábado passado, depois de mais um pequeno problema, eu dei por mim, desesperado, agarrado ao telefone, a olhar para as redes sociais, sabendo o nome do médico que segue a minha filha no SNS, mas sem ter um contacto dele, que é uma coisa que no setor privado quem pode seguir, quem pode atender, sabe que não é assim. E eu que, enfim, sei como é que é o novo mundo e como é que podemos chegar às pessoas sem ter o contacto direto delas. Passei umas horas à volta das redes sociais do médico e à procura das pessoas que podiam cruzar-se comigo, e de repente, no fim de algum tempo, consegui que alguém me desse o contacto do médico e entrei em contacto com ele. E fiquei a pensar como é que as pessoas lá fora fazem. Como é que as pessoas que não trabalham no Expresso, que não sabem como é que são as redes sociais, como é que não sabem como chegar ao médico, como é que elas fazem quando há um problema? E a desigualdade que isso é. E a desigualdade que isso aumenta. O não ter um acesso direto a um médico no SNS, se me perguntarem, é provavelmente uma das coisas mais estruturais que podemos fazer pelo SNS. E, portanto, eu tenho um conselho para dar à Ministra da Saúde, ela que repense o SNS, não a pensar nos médicos ou nos problemas que vai ter na semana seguinte. Ela que pense em como dar efetivo acesso permanente dos portugueses que precisam aos médicos. Se conseguisse fazer isso, já era um grande passo em frente. Ângela. Muito bem. Olha, a mim não me sai da cabeça o título de uma notícia que hoje de manhã li escarrapachada no Público, que diz-nos que o curso superior português rende menos do que o ensino secundário em 12 países da União Europeia.
Isto refere dados do INE, do Eurostat, Certo. faz comparações entre países. Sabemos que entre 2010 e 2020 o rendimento médio anual de um português com formação superior caiu 6,5%. E, portanto, olha, como estamos numa maré de comparação entre o pacismo e o costismo, esperemos que o Governo não acabe a sugerir aos jovens mais qualificados que continuem a emigrar. Das pessoas portuguesas irem lá para fora dar aulas. Oh meu Deus. Vítor, para ti. Olha, eu não me sai da cabeça já há talvez 15 dias. Eu fui visitar com grande curiosidade e entusiasmo o Museu do Tesouro. Depois de ter lido a capa do nosso jornal, depois da revista do nosso jornal, depois de ter lido Público, e gosto de história e gosto de museus, e gosto, para além de gostar de museus, gosto de musealização, porque acho que os museus têm uma função que tem muito a ver também com a nossa, que é, os museus têm que contar uma história. Tu vais lá por alguém para te contarem uma história, e as peças contam-te uma história. Eu cheguei lá e aquilo realmente é de um aparato extraordinário e é muito bonito e está muito bem feito, mas depois as peças são excepcionais, mas depois aquilo é um desastre do ponto de vista da musealização. Eu realmente saí dali a pensar, mas como é que é possível a pessoa que montou isto, não sei quem foi, portanto, não, ainda estar, se estiver, em funções, porque aquilo é o desastre completo. Ou seja, as peças não têm informação suficiente, não consegues perceber o que é que, em grande parte, o que é que aquilo é. Depois, uma coisa tão simples como isto, só isto dava para despedir quem quer que fosse. Quer dizer, só as plaquinhas das explicações estão à altura dos joelhos. Ou seja, eu saí de lá, bem, eu sou, enfim, quer dizer, se fosse a minha mãe, está à altura dos joelhos. Para ver de cócoras. Para ver de cócoras. Com corpo, o corpo das letras deve ter corpo. Não tem corpo 16, com a certeza. E em estrangeiro, ou seja, em inglês, ainda as letras ainda são mais pequeninas. Ou seja, os turistas que vierem cá ainda têm que se baixar mais e tirar os óculos e ver. Pronto, eu já tenho quase 50 anos, já tenho aqui lentes progressivas, portanto, aquilo para ver. Tudo custa um bocadinho a dobrar. As costas já custam a dobrar, portanto, quer dizer, ao nível dos joelhos. E depois há uma zona da exposição que ainda é pior, é que aquilo ao nível dos joelhos ainda está, ou seja, na horizontal. Mas agora imaginem umas letras ao nível dos joelhos na vertical. Ou seja, basicamente tens que te ajoelhar e pôr-te assim de lado. Não faz sentido. Não faz sentido. E depois ia acompanhando e observando as pessoas que também estavam ali a ver a exposição. Acho que aquilo tem sido muito concorrido. Deve dar umas belas fotos. Exato. As pessoas a vergarem-se perante o tesouro real e a monarquia e toda a história do nosso maravilhoso país, que é dos senhores já assim de uma certa idade, e vi-se que eram pessoas assim como senhores com certa cultura. Eu via os comentários dela, e às tantas olho para elas e está lá a peça mais magnífica daquela exposição, que é o Tusão de Ouro, e elas olham para aquilo e dizem assim: isto deve ser o total Tusão de Ouro. Quer dizer, e quando tu observas a reação das pessoas em relação às peças, eu penso, quer dizer, como é que é possível alguém estar aqui ainda se estar a interrogar que aquilo é o Tusão de Ouro? Porque aquilo nem sequer está lá explicado. Quer dizer, o que é que aquilo é? As histórias que os jornais contaram. Do próprio Tusão de Ouro faria sentido. Claro, as histórias que os jornais contaram. Eu gostei de ler as histórias que os jornais contaram. Depois chego lá e aquilo não me conta história nenhuma. Ora, esta é uma boa recomendação. Lamento. Para quem vai ver o Museu do Tesouro Real. Leia primeiro. Leia a capa da revista dos Expresso há 2 semanas. Eu nisso, porque não sai da cabeça. Já vou, que não me sai da cabeça, deixa-me só dar aqui uma chega ao Vítor, que eu fui ver a exposição sobre a Rainha Dona Maria II, sim, que essa sim achei muito bem musealizada. É verdade, concordo. E depois eu saí da exposição e fui visitar o Palácio da Ajuda, que é um sítio que eu conheço muito por ir lá às conferências de imprensa do Conselho de Ministros, mas já nem me lembro quando tinha sido a última vez que tinha visitado. E é uma pobreza. E sair daquela exposição do ano passado sobre a Rainha Dona Maria II, que contava histórias e que me deixou com vontade de chegar a casa e ir ainda ler mais histórias sobre aquele período, para depois um Palácio Real que já não conta história nenhuma, também foi uma desilusão. Quanto a que não me sai da cabeça, é uma coisa que eu sei que vocês dois também gostam, é uma série muito entusiasmante, os Peaky Blinders. E a série já está disponível na Netflix e eu ainda não vi nenhum episódio. Estou em pulgas. E o Luís Aguiar Corraria já começou a fazer spoilers do último episódio. E eu estou prestes a fazer uma coisa que eu confesso que faço, tanto com livros como com séries,
que é ir ver o último episódio antes de ver a série toda. É um sacrilégio. É um sacrilégio que eu não cometo nunca, pá. É um sacrilégio. Mas pronto, estou assim a precisar de umas horas para ver Peaky Blinders de seguida. Esta foi a comissão política do Expresso a um dia de António Costa voltar ao Parlamento para o escrutínio que agora só acontece 3 em 3 meses. Foi assim também que vimos estes primeiros 3 meses de governo. Com um abraço ao João Luís Amorim, nos ajuda na sonoplastia, outro ao Tiago Pereira Santos, autor da ilustração. Deixo só este alerta ao professor Marcelo e ao Dr. António Costa. Bem sei, meus senhores, que não ouvem Faith No More, mas vale a pena ouvir esta. Aparecem-se, já não há tempo. Até para a semana. I started a joke which started the whole world crying. Oh, but I didn't see that the joke was on me.